Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de quinta-feira aqui na página Histórias do Cinema. Os recadinhos clichês e básicos que eu sempre dou, né? Se estiverem gostando, curte aqui a página, clica em seguir e depois em ver primeiro para receber as notificações, que ajuda a gente a ir criando um público cada vez maior. Os vídeos depois vão para o canal Histórias do Cinema, se inscreve lá também, ativa o sininho. A página é de cinema, mas tem outro assunto que eu gosto muito também, que é histórias em quadrinhos, e a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos no sentido clássico da coisa. E para isso eu tenho um convidado super especial, que eu particularmente sou muito fã, não é puxação de saco, que é o Cláudio Roberto Basílio, analista de sistemas, mas é um grande colecionador de quadrinhos, um grande especialista, escreve textos ótimos, inclusive tem textos dele no Cinezen e no História do Cinema, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E é um dos organizadores da maior convenção de quadrinhos do Litoral Paulista, uma das maiores do Brasil, que é a Santos Comic Expo, que é um evento gratuito que acontece anualmente aqui em Santos. Esse ano não vai ocorrer por causa da pandemia, mas ano que vem volta com força total e que está no calendário oficial da cidade e tal. É um evento muito legal. Cláudio, o nosso tema aqui é o caminho das pedras para quem quer começar a ler quadrinhos, mas antes disso, como aqui a gente fala de histórias do cinema, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? O que te levou para esse universo de quadrinhos, a se tornar alguém aficionado por quadrinhos, por conhecer tanto histórias em quadrinhos, e é também a tua ligação com a Santos Comic Expo. E aí depois a gente entra no tema mais amplo do nosso bate-papo aqui, tá bom? Bem-vindo. Obrigado, André. Olha, eu comecei a ler história em quadrinhos como todo mundo da minha geração começou, né? Talvez soe clichê falar isso, né? Mas eu vim de uma família humilde, com poucos recursos financeiros, mas a minha mãe, ela sempre gostou muito de ler. E no final dos anos 70, né? Nossa, eu tô ficando velho, né? De vez em quando a minha mãe comprava alguns gibis usados para mim, e comprava gibis da Turma da Mônica e da Disney, né? E o que acontece? Na questão do hábito da leitura, eu sempre brinco que eu sou filho do Maurício e do Walt Disney. Foram eles que basicamente me alfabetizaram, né? Mas isso tudo que eu estou falando aconteceu no final dos anos 70. Quando entraram os anos 80, o que aconteceu? Mais ou menos por volta de 1983, a editora Abril ela lançou o gibi do Homem-Aranha e o gibi do Hulk, né? E aí, né, naquela época, eu lia de tudo, né? Mônica, qualquer coisa que caísse na minha mão eu lia. Mas quando eu peguei o primeiro gibi do Homem-Aranha lançado pela editora Abril, de repente me deu aquele estalo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar a edição número 1, vou comprar a edição número 2, vou comprar a edição número 3, vou comprar a edição número 4. Moral da história, eu já estou há 36 anos nessa vida, gastando dinheiro, acumulando papel aqui na minha casa. Você lembra qual foi o primeiro quadrinho que você leu? Especificamente, não. Provavelmente foi um gibi da Disney ou do Maurício. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho da minha vida é eu aprendendo a ler. Eu li uma história do Mickey, isso provavelmente foi em 79, 80. Aí eu cheguei para minha mãe: Mãe, o que é uma plebeia? Porque na história a Rainha Má chama a Minnie Mouse de plebeia, né? E eu não fazia a menor ideia do significado da palavra plebeia na época, né? Certo? Agora, gibi de super-herói especificamente, eu também tenho essa lembrança. Foi em 1980, Ano que eu nasci, eu viu? Pois é. Nessa época eu tinha 6 anos de idade, né? A RGE, a Rio Graphic Editora, hoje Uhum. conhecida como Editora Globo, ela lançou o Super Almanaque do Homem-Aranha, e nesse Super Almanaque do Homem-Aranha havia de brinde um adesivo. E ela fez propaganda na Rede Globo desse lançamento. E eu falei para minha mãe: mãe, eu quero o adesivo do Homem-Aranha. Aí, coitada, né? Ela pegou um pouco de dinheiro que tinha, me comprou esse gibi, né? Certo? Eu, infelizmente, não estou com ele aqui. Até tenho uma cópia dele, está guardada nas minhas estantes, né? Mas foi provavelmente, com certeza, o gibi de super mais antigo que eu me lembro de ter.
Uhum. certo? E depois, isso que eu falei aconteceu em 1980. Depois, em 1983, começou a toada de colecionador. Eu já tinha 9 anos de idade. Aí você decidiu que ia ter tudo de tudo, é isso? É, eu ia ter tudo de tudo, guardadas as devidas limitações financeiras, né? Porque, como eu falei, sem chorar muitas lágrimas aqui, eu venho de uma família de classe média baixa, né? A famosa classe CD, né? Eu não tinha, durante muitos anos, condições de comprar todos os lançamentos que eram disponibilizados nas bancas de jornal. Então, o que que acontece? Só para resgatar um pouco da memória. Nos anos 80, em um determinado período, a editora Abril botava nas bancas de jornais 5 revistas da Marvel e algo em torno de 3 revistas da DC Comics, o que dava Uhum. 8 revistas. Naquela época, gibi até que era um produto mais acessível, né? Uhum. Só que não havia a menor condição de eu comprar tudo isso, né? Certo? A minha mãe, por exemplo, me dava, vamos supor que o preço do gibi na época era R$ 5. A minha mãe me dava R$ 20. Eu conseguia comprar uns 3 ou 4, né? Então, durante muitos anos da minha vida, especialmente quando eu virei adolescente, eu comecei a usar um expediente bem simpático. Eu descobri que um gibi que era lançado no mês seguinte ele já aparecia como usado em muitas das bancas localizadas no centro de Santos, né? Uhum. Então eu fazia o quê, né? O gibi do Homem-Aranha que era lançado em abril, por exemplo, em abril, no mês de maio eu ia para as bancas localizadas no centro de Santos, eu encontrava esse gibi, o gibi que era R$ 5, eu conseguia pagar 3 nele, por exemplo. Uhum. Eu fiquei nessa vida durante mais ou menos dos 12, sem sacanagem, dos 12 aos 27 anos Uhum. de idade. Foi uma época, um período longo, né? Certo? Mas o que que acontece? Obviamente, eu como colecionador não consigo ter tudo, certo? É financeiramente impossível, não há tempo nem para ler tudo isso daí, né? Então a gente se foca em interesses específicos, né? E dentro das histórias em quadrinhos, né, a gente está falando muito aqui de gibi de super-herói, mas a gente tem que ter em mente que história em quadrinhos não é só super-herói. Nossa. Também tem os quadrinhos infantis, que são representados pela Disney, pelo Maurício de Souza. Tem quadrinhos adultos, tem quadrinhos de Faroeste, faroeste, né? O Tex. tem vários gêneros, né? Uhum. E geralmente existem fãs hardcore que eu já conheci que querem ter tudo. Mas a maioria dos fãs geralmente são focados em um gênero específico, né? O meu gênero favorito especificamente é o gênero super-herói, embora nos últimos tempos eu tenho adquirido um pouquinho mais de gibis adultos, vamos dizer assim. E quando eu falo adulto, só para quem está nos ouvindo, né? Não estou falando em gibi X-rated, gibi. Porque de repente a pessoa que está nos escutando pensa que eu estou falando de gibi pornográfico, estou falando de gibis com temáticas adultas. The Boys, Ok? Conan, essas coisas. Exato, Uhum. exatamente, tá? É nesse sentido que eu estou falando, ok? Eu não sei se aconteceu contigo, você falou da condição financeira. Eu lembro que eu tinha uma coleção, assim, não que nem a sua, mas lá para os 14, 15, eu cheguei a ter uma coleção razoável de gibis e CDs. E aí, naquela época do Fernando Henrique, que devastou uma galera e tal, para ajudar meus pais, eu vendi minhas coleções. Claro, Na verdade, dos quadrinhos, eu só fiquei com as número 1. Da 2 para frente, eu vendi claro, tudo. claro. Inclusive, eu trouxe algumas aqui que a gente está falando dos caminhos para ler, até para quem quiser ver algumas essa Uhum. coleção, né, dos anos 90, foram algumas das primeiras que eu li. E aí, o que que eu foquei? Eu perdi aquele vício aí. Quando eu for um adulto, uma pessoa responsável, com meu salário, trabalhando, eu vou recomprar tudo o que eu perdi. E assim, CD eu não Uhum. comprei, mas os gibis eu sempre procuro comprar o formatinho, né? E os da Abril e tal, aqui os gibizinhos Claro, também, Leandro e claro. Leonardo e tal. Aconteceu alguma coisa parecida contigo, assim, de ter que se desfazer e depois recomprar na vida adulta e tal? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu, quando tinha mais ou menos 17 anos de idade, né? Como eu falei para você, eu coleciono desde os 9, né? Em Uhum. um determinado momento da minha vida, eu tive que fazer uma mudança. Eu me mudei para um apartamento muito pequeno,
que não comportava os gibis que eu tinha acumulado naquele período. Então, eu fui na casa da minha avó, a dona Maria Aparecida de Luiza, que Deus a tenha, e pedi para ela guardar, né, o grosso da minha coleção. Só que o que acontece, né? Eu deixei lá, né? E aí, de conversa, 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 história, história vai, história vem. Basicamente, todos os meus gibis que estavam na casa da minha avó sumiram. Nossa. Nossa, né? Então foi uma tristeza só, né? Não podia reclamar da minha avó, coitada, não foi ela que desapareceu, né? Os meus Uhum. gibis, foram as pessoas que visitavam a casa da minha avó que desapareceram com eles. E infelizmente eu perdi uma parcela importante da minha coleção, principalmente dos itens mais antigos. O que acontece? Essa história que você tem, André, todo colecionador, e não só de história em quadrinhos, mas de livros, de memorabilia, como, por exemplo, action figures, ou mesmo de ursinhos de pelúcia, todo colecionador passa por isso no momento da vida, no momento em que ele tem que pegar e se desfazer de determinados itens, seja por causa de uma crise financeira, como foi no seu caso, seja porque se casou, seja porque, de repente, teve que morar no exterior. É uma coisa que, infelizmente, acontece, né? No meu Certo? caso, eu casei, mas a minha esposa, a Paula, que está na produção aqui, me apoia bastante. A De Paula é querer. uma santa. O lugar dela no céu, o lugar da Paulinha no céu já está reservado. Uhum. Pode falar isso para ela. Tá bom. Ô, Cláudio, antes da gente entrar mais no tema dos caminhos aí para começar a colecionar, da Santos Comic Cast, como é que surgiu aí que você entrou para a equipe? Fala um pouquinho do evento também. O que acontece, né? A Santos Comic Expo surgiu de uma tendência que, digamos assim, já estava acontecendo aqui no Brasil, né? Eu faço parte de um grupo de amigos que se conhece desde o início dos anos 2000. E o que acontece, né? Nós sempre fomos muito fãs de história em quadrinhos. Esse sempre foi o ponto de contato comum entre nós, né? Esse grupo de amigos tem professores, tem analistas de sistema, que nem eu, tem empregados públicos, tem pessoas das mais diversas origens, mas nós sempre tivemos como ponto comum esse amor pelos quadrinhos. E justamente por causa desse amor, nós começamos a frequentar eventos em São Paulo. Nós pegávamos o ônibus, subíamos a serra, frequentávamos os famosos eventos da Comics. A Comics, para quem não conhece, é a principal loja de quadrinhos de São Paulo. Durante muitos anos ela organizou eventos em São Paulo. Começamos a conhecer várias pessoas e aí um belo dia, isso é muito engraçado, né? Desse grupo de pessoas que eu citei, a única pessoa que bebe sou eu, certo? Essa é a grande verdade, né? Todo mundo ali é abstêmio. Mas, de Todo repente, né? mundo? Não, todo mundo ali? Sim, sim, Eu já sim, tomei todo mundo. cerveja com outros membros ali, velho. Já Eu tomei sei, mas contigo, mas não. pinguço aqui sou eu, né? O Ah, pinguço sou eu. E aí, um belo dia, a gente estava lá falando assim, aí um olhou para cá e falou assim, ó, por que a gente não organiza um evento de quadrinhos aqui? Vamos organizar, vamos organizar. Aí, de repente, a gente lá aqui em Santos, na Estação Cidadania, que é um espaço cultural da cidade, nós conseguimos. Se me desculpa, eu estou ficando velho, não me lembro se o ano foi 2013, tá? Nós organizamos a primeira Santos Comic Con. Nós organizamos ela, basicamente teve duração de um dia. Foi um evento muito pequeno, basicamente com artistas locais, e o pessoal gostou muito, né? Por quê? O pessoal gostou muito porque, apesar da simplicidade do evento, era um evento gratuito, era um evento que as pessoas tinham um contato muito direto com os artistas, e aí, por causa desse retorno positivo, né, depois que organizamos a primeira, nós fomos o seguinte, ano que vem vamos fazer de novo, né? Aí, né, a gente pegou, cometeu a insanidade de fazer de novo. Nós migramos para um espaço aqui em Santos, que é meu Deus, o Centro de Cultura Patrícia Galvão, Teatro certo? Que é um Municipal. espaço, isso, conhecido como Teatro Municipal. E o que acontece? Foi um baita de um sucesso. Aí nós expandimos o escopo do evento, né? Nós começamos a convidar artistas de outras cidades, especialmente de São Paulo. Começamos a trazer artistas também de outros estados. E o que acontece? De ano em ano a coisa foi crescendo.
Originalmente o evento durava um dia. Na última vez, que foi agora em 2019, ele teve duração de 2 dias. Nós tivemos um público muito grande, certo? E todo o retorno que nós tivemos foi muito positivo. É claro que o nosso evento não pode ser comparado com uma CCXP, por exemplo, ou como eventos de maior porte, como os que acontecem nos Estados Unidos ou na Europa, né? É um evento pequeno, um evento regional, mas o que acontece? Ele tem duas coisas importantes. Ele tem, isso é uma coisa que eu me orgulho de falar, nós somos um dos eventos que mais reúne quadrinistas brasileiros em termos de quantidade. Eu creio que nós só perdemos nesse sentido para a própria CCXP e para o Festival Guia dos Quadrinhos, que é um evento bienal que acontece em Belo Horizonte. Nós sempre reunimos ao em torno de 80 quadrinistas para ter contato direto com o público. E outra coisa que nós também nos orgulhamos muito, no nosso evento, nós sempre trazemos pessoas que são especializadas na venda de memorabilia relacionada com a cultura pop. E nós fazemos uma força muito grande para que esses vendedores venham para esse evento, justamente para quê? Para que eles possam vender esses produtos por um preço mais acessível para as pessoas. Porque você sabe, né? O fã de cinema, o fã de história em quadrinhos, não gosta só de cinema, só de história em quadrinhos. Ele também gosta do bonequinho do Batman, né? Certo? André, tô Você se vendo dá aí no pra ver fundo. aqui o azulzinho, o Batman dos anos aí, o Batmóvel do Super Powers aqui, ó. Exato, né? Aqui são os Eguinhos, o resto tá no quarto. Exato. Então, a gente faz uma força muito grande para trazer essa quantidade grande de quadrinistas, essa quantidade grande de vendedores de produtos relacionados à cultura pop. E o mais importante, nós fazemos uma força muito grande para que esse evento seja gratuito, para que ele seja acessível para qualquer pessoa, porque a gente sabe que os eventos grandes, eles não cabem no bolso de todo mundo. Certo? Infelizmente, nós vivemos um país que muitas vezes a cultura acaba se tornando um item desimportante, não deveria ser assim. E em momentos de crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é justamente os gastos com cultura, né? Então, esses 3 pontos nos trazem muito orgulho, certo? E por isso que todos nós temos muita satisfação em ter eu e meus amigos, né? Temos muita satisfação e muito orgulho em ter organizado a Santos Comic Expo, que infelizmente não ocorrerá em 2020 por causa da pandemia e todo esse cenário que estamos sendo obrigados a conviver. A última edição também foi fantástica, foram 2 dias. A gente tive o prazer de dividir contigo a mediação do debate com o Márcio Seixas, dublador do Batman, Sean Connery. Vou deixar até uma live que eu fiz com ele aqui, também foi bem legal. Sim. E você foi muito modesto em falar que o evento é pequeno, é regional, mas os principais editoras, quadrinistas da MSP marcam presença, o evento é noticiado nacionalmente, né? Um evento sim. Bastante. As principais lojas, a Comics marca presença, etc. Sim, sem dúvida alguma. Isso acontece porque aí também, agora eu vou ser modesto, né? Mas tanto eu quanto meus colegas que fazemos a organização da Santos Comic Expo, a gente coleciona gibi há muito tempo, né? Então a gente teve o prazer de conhecer muita gente envolvida nesse meio, certo? Nós tivemos contato com muitos editores, com muitos vendedores, com muitas pessoas do público. E o que acontece? Esse networking ajudou a gente a fazer isso, né? E as pessoas sabem, né, que é aquela velha história, nós somos humildes, mas somos limpinhos, né? Certo? Entendeu? E todas as pessoas que vão lá, a gente faz questão de carregar no colo. Seja o quadrinista famoso, seja o quadrinista que está começando, e seja a pessoa que está entrando lá e está querendo ter acesso à cultura pop, né? Então, aí entrando um pouco mais, só deixar um abraço aqui para o Renatinho Santos. Vamos falar dos guerreiros todos. É um grupo, claro. Eles se chamam de guerreiros por causa do Warriors, né? O filme do Walter Hill. Selvagens da Noite. Selvagens da Noite, Warriors. Que está disponível, se não me engano, no Amazon Prime, fazendo um merchan aqui gratuito da Amazon Prime. Tá, mas não sei se está ainda. É você, Fábio Gomes Ribeiro, Renatinho Santos,
Marco Aurélio, André Jorge, Rodrigo Exato. Piovesan, Alexandre Fidelis Martucciano. Fidelis, é, Certo? Henrique, Nossa, Henrique e o Esmeralda. Henrique Esmeraldo, claro, né? É Uhum. o nosso vice-presidente, eu brinco, né? Que é um dos E o maiores José, colecionadores de action figures do Brasil aí, né? Mora em o Praia Henrique Grande. Esmeraldo é, o Henrique É, Esmeraldo é. O apartamento dele na Praia Grande é um é um escândalo, viu? museu, é um museu. Exatamente. Faltou E o alguém maior. aqui? Não, se faltou, depois eles batem em mim, voar. Tá, A gente beleza. terminar a live. Ô, Cláudio, então, assim, muita gente deve chegar na Santos Comic Expo com o desejo, que é o nosso tema de hoje, que é, meu, quadrinho, todo mundo fala de quadrinho, né? Eu quero começar a colecionar meus quadrinhos. Por onde que você indicaria aí? Aí a gente passeia por DC Comics, Marvel, quadrinho Maurício de Souza, Disney, algumas outras coisas que no Brasil fazem sucesso como Tex, Fantasma, enfim. Vamos começar a indicar aí? O que você indica? Por onde você começa aí? Eu vou te falar o seguinte, Vota, essa coisa, como é que a pessoa começa a colecionar quadrinhos? Isso tudo depende de uma série de fatores. Depende da idade da pessoa, depende da sensibilidade da pessoa, depende dos temas que ela busca. Se a pessoa é uma criança, obviamente ela tem que começar com os quadrinhos da Disney com o Maurício de Souza. O Maurício é uma instituição brasileira. O quadrinho da Turma da Mônica é um produto que já está aí há mais de 50, quase 60 anos, eu acho, né? E até hoje é um produto muito bem acabado, um produto acessível para qualquer criança, ok? Se a pessoa é jovem, eu recomendo isso. Agora, se a pessoa é adolescente, obviamente, né, ela talvez se interesse mais por quadrinhos de super-heróis. Ou então, uma coisa que precisa ser citada, por mangá, um quadrinho japonês. Nos Uhum. últimos 20 anos, o estilo de quadrinhos que mais gerou novos leitores de quadrinhos foi o mangá. No final dos anos 90, a editora Conrad lançou No ali Brasil, você fala, né? Mais leitores no no Brasil. Brasil. No No Brasil, tá. Brasil. No Brasil, Tá. especificamente. Eu acho que também no resto do mundo. Viu? O mangá ele tem uma penetração muito forte nos Estados Unidos e na Europa também. Viu? Certo? Mas, por exemplo, o gênero que mais gerou novos leitores nos últimos 20 anos foi indiscutivelmente o mangá. No final dos anos 90, a editora Conrad ela teve a sacada de lançar os mangás do Dragon Ball e do Cavaleiros do Zodíaco, né? E isso no formato de leitura oriental. Para quem não sabe, né, a leitura japonesa é Mais feita pra no frente. sentido contrário, né, de trás Uhum. para frente, certo? Eles lançaram nesse formato, né? Foi uma ousadia certeira, foi um baita de um sucesso Era a estrondoso. Conrad que publicava aquela revistinha Herói também, não? Sim, exatamente, Uhum. exatamente. Nos anos 90, a Herói era a nossa internet para Uhum. saber notícias da cultura pop, né? Certo? Aqui a Conrad foi fundada por dois grandes O jornalistas André do setor Forastieri, né? e o Rogério de Campos, né? Uhum. São duas feras e o Rogério provavelmente é o cara que mais, um dos caras que mais entende de história das histórias em quadrinhos no Brasil. Uhum. Discordo de algumas coisas dele, mas eu tenho um profundo respeito por ele e pela história que ele teve. Ele é um dos maiores editores do Brasil de todos os tempos, né? Uhum. Principalmente para essa sacada de lançar um mangá. Mas voltando ao assunto original, que é a questão como formar leitores, né? Eu estava falando do exemplo de criança, eu estava falando do exemplo do Adolescente. adolescente. Agora, se você é adulto, existe todo, nos últimos anos, as editoras, não só as editoras focadas em quadrinhos clássicos, como Marvel, DC Comics, elas começaram a enxergar o quadrinho como um meio interessante. A Companhia das Letras, ela tem um selo, né? Quadrinhos na Companhia, se eu não me engano, o nome, né? E lá eles lançam diversos quadrinhos com temáticas adultas, né? Uhum. Certo? Então, o que que acontece? Se a pessoa quer começar a colecionar, ela tem que ver e buscar aquilo que é do interesse dela. Só que a gente precisa também falar isso, porque é um dado da realidade. Nós estamos passando por um processo de crise
brava, ok? Então, nós estamos num processo de crise brava e nos últimos 25 anos, quadrinho está virando muito um produto de nicho, um produto que, infelizmente, salvo raras exceções, direcionado para um público mais elitizado. Quando eu comecei, até no começo da live, eu estava falando que na época eu começar a comprar gibi, o gibi custava uns R$ 5. Até Certo? menos, né? Tem uns dos anos 90 aqui, ó. R$ 3 grossinho com um bala quadrado da. Quanto custa a versão Exato. atual, capa dura desse? R$ 100? Essa daí eu comprei por R$ 80. 80? Tudo bem que aqui é um material mais simples e tal, né? Mas Sim, sem facilitava pra dúvida. gente que era moleque, né? Para conseguir ler e Sem tal. dúvida alguma. Uhum. E aí a gente tem que entrar num dado da realidade, né? Qual é o dado da realidade? Nós estamos passando por uma crise brava. O quadrinho, infelizmente, ele virou um produto mais caro, direcionado para um público de maior poder aquisitivo. Basicamente, os únicos quadrinhos que ainda são razoavelmente acessíveis para as pessoas são os quadrinhos do Maurício, né? O Maurício, ele tem a sensibilidade de ainda manter o foco. E a gente também tem que ter outra coisa em mente, né? Antigamente era muito mais fácil para mim chegar nos quadrinhos do que é hoje. Por quê? Todo o bairro tinha pelo menos uma banca de jornal. Hoje a gente está passando por um processo em que as bancas de jornais elas estão virando, digamos assim, um negócio à beira da extinção. Ou Você loja de utensílios, né? Vender várias outras coisas também. Exatamente. Uhum. Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, a banca de jornal praticamente não existe. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que nas bancas de jornais tem ali uma pilhazinha pequenininha de jornais em papel, que ainda existem os nostálgicos de papel, 2, 3 revistas de fofoca e bugigangas eletrônicas, doces e salgadinhos. As bancas de jornais no Brasil estão seguindo o mesmo ciclo. Isso dificulta o acesso das pessoas aos quadrinhos, né? Uhum. E as livrarias também físicas, seja em shopping center, seja em rua, elas também estão fechando, certo? Então, o que que acontece? O que acaba sobrando muito para as pessoas não queria fazer esse marketing, mas eu sou obrigado a fazer. É aquela empresa do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, né? Certo? Ela acaba sendo a porta para as pessoas adquirirem E quadrinhos. sebo? Ainda tem sebos, mas os sebos, infelizmente, isso é uma impressão muito pessoal minha. Eles também estão passando por dificuldades, ok? Antigamente, em Santos, especificamente, que é onde eu moro, existiam mais sebos do que tinha hoje, do que tem hoje, Uhum. ok? Mas isso é uma impressão pessoal minha. Em São Paulo ainda tem bastante sebos, mas São Paulo, digamos assim, não é um bom exemplo. Agora, se eu for falar, por exemplo, uma pessoa que mora em Peruíbe, ou uma pessoa que mora em Registro, para a gente ficar aqui no litoral paulista, certo? Eu vou falar para ela, olha, vai procurar gibi no sebo? Em Registro tem sebo? Em Peruíbe será que tem sebo? Eu não sei, né? Com certeza, lá, por exemplo, livraria física não tem, certo? A livraria loja, né? Uhum. Então, hoje é uma época muito difícil para a gente ter esse acesso. Antigamente, né, quando a gente está falando a indústria dos comic books, como os americanos falam, né, dos gibis, ela surgiu em 1935 nos Estados Unidos, né? Certo? E o que que acontece? Os comic books literalmente eram feitos em papel jornal, era um produto vagabundo de quinta categoria, Vendi em certo? farmácia até, né? Custava Vendia em centavos, né? farmácia, mercearia, era um produto de quinta E categoria hoje mesmo. vale milhões. Quem consegue Exatamente. manter? Mas o que que acontece? Era um produto extremamente acessível para os moleques daquela época nos Estados Unidos, né? Na época, Uhum. por sinal, estavam naquela época estavam passando pela Grande Depressão. Quando a indústria de quadrinhos chegou no Brasil também, trazida pelo Adolfo Eisen, Adolfo Eisen, para quem não sabe, foi o cara que fundou a editora Ebal, a editora Ebal, brasileira. maravilhosa, maravilhosa.
Isso. Quando o Adolfo Eisen trouxe o modelo para o Brasil aqui nos anos 40, ele também procurou seguir isso de fazer um produto absolutamente acessível. Uhum. Só que hoje, infelizmente, não é tão acessível. Mas, resumindo, você, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo, você quer começar a sua carreira como colecionador? Pense o seguinte, viu? O negócio é caro, mano, voa, tá? Dá uma despesa do caramba, voa, tá? Dá uma muita despesa. Mas se você quiser começar a ler, tenha em mente que existem diversos gêneros para diversos gostos. Não existe só super-herói. Não existe só gibi japonês com as pessoas falando coisas estranhas. Não existe só gibi infantil. Não existe só gibi adulto, certo? Existe toda uma multiplicidade de gêneros dentro das histórias em quadrinhos e no Brasil, se a gente cavocar bem, a gente consegue achar. Eu vou fazer um comercial rápido aqui, certo? Eu moro em Santos, né? Na Praça Independência do Gonzaga tem a Banca Estátua, que é uma das principais bancas, se não a principal banca de jornal aqui da cidade de Santos. Lá existem muitas histórias em quadrinhos de diversos gêneros. Se você que está me assistindo aqui mora em Santos ou na Baixada Santista, dá um pulinho lá, tá? Que de repente você vai achar alguma coisa do Tem seu a gosto. Monólito também, não tem? Tem a Monólito, Monólito Monólito também, do também. nosso amigo Paulinho, Uhum. certo? Ela fica na Floriano Peixoto, próximo ao canal 2. Talvez as pessoas que não são de Santos não entendam a referência, né? Mas também é uma banca referência aqui na Baixada Santista, certo? Então, é basicamente isso, Quem viu? chega na Tá? rodoviária ali, tem aquelas bancas que são sebos na Praça dos Sim, Andradas, ali tem alguns gibis antigos de formatinho, inclusive, né? sim, aquelas bancas ali são as heroínas da resistência, são praticamente os últimos sebos que vendem produtos por preços acessíveis em Em Santos. São Paulo, eu lembro que tem o Rica Comic Shop, né? Que tem bastante coisa também. Tem até Ebal, tem coisas antigas e tal. Sim, na cidade de São Paulo, ali na Praça da Sé, atrás da igreja, tem um sebo, Sebo do Messias, se eu não me engano é o Acho nome, que é Sebo do Messias. certo? Existe o Sebo do Messias, não sei se é ali. Exato. É um sebo maravilhoso, tem muita coisa bacana lá. Quem puder visitar, eu recomendo a visita. Quando eu estou de folga, eu adorava dar um pulo lá, né? Certo? E tem bastante coisa, até que por um preço legal. Na Comics tem, mas eu acho um pouco caro os gibis antigos, cara. Eu sempre dói no coração, assim. Não, isso daí é que o Jorge, que é o dono da Comics, que, na minha opinião, Jorge, eu sou muito suspeito para falar do Jorge, que é o dono Uhum. da Comics. Não, eu sempre vou Não lá, só, quando eu vou com a Paula, eu sempre dou uma passada lá, porque eles têm edições mais antigas que é o meu foco e eu acabo passando lá e não, tal, sem mas... dúvida alguma, mas eu vou explicar. Eu sou muito suspeito para falar do Jorge, que é o dono da Comics, não só porque ele é o meu parceiro na Santos Comic Expo, mas também porque o Jorge ele foi um dos pioneiros na criação de eventos de quadrinho aqui no Brasil. Uhum, Durante muitos anos, ele foi um dos principais distribuidores de quadrinhos no Brasil, uhum, certo? Ele recebia os gibis das editoras e fazia a distribuição Brasil afora, uhum, certo? E o que acontece, né? Ele tem que manter um negócio dele, certo? uhum. Então, é óbvio que eu sempre digo, né? Ele não está nesse negócio para fazer caridade. Lógico. E ele sabe o valor do produto que ele tem em mão, Uhum. ok? Então, por mais caro que seja, certo? As pessoas, eu sempre brinco com o Jorge, pô, Jorge, dá um desconto para nós, mano, dá um desconto para nós. Aí ele dá risada. Aí ele fala, eu tenho que tocar um negócio aqui, né? Então, eu entendo por que ele Uhum. sobrevaloriza o produto que ele vende, porque muitas vezes é um produto que, por exemplo, sai de catálogo, Uhum. certo? Então, ele tem que fazer isso. E só para dar um exemplo, ele não é. Eu vou dar um exemplo fora do Brasil, né?
O cara que é o dono da maior comic shop dos Estados Unidos, o nome dele é Chuck Rosansky, Uhum. certo? Ele é dono de uma loja chamada Mile High Comics, né? É uma loja que fica em Denver, no Colorado. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube vídeos e entrevistas com ele, porque a loja do cara é um absurdo, né? Ele não tem uma loja, ele tem um armazém, né? E ele tem estocado lá mais de 1 milhão de gibis. Uhum. Aí ele estava sendo entrevistado, o cara perguntou para ele: pô, você tem mais de 1 milhão de gibis, por que você não pega, não vende tudo por $1, por exemplo? Aí você ainda vai ficar no lucro. Aí o Chuck Rosansky, do alto da sua sabedoria, falou assim: olha, meu chapa, eu respeito muito essa indústria em que eu trabalho. Você tem razão. Se eu pegasse e vendesse tudo que eu tenho aqui por 1 milhão, por $2, $3, eu ainda ficaria no lucro. Mas sabe o que eu ia fazer se fizesse isso? Eu ia quebrar o mercado como um todo. Uhum. Por quê? Porque ele, jogando o preço para baixo, ia forçar os outros vendedores também a jogar o preço para baixo. Isso Uhum. ia gerar um prejuízo sistêmico enorme, né? E isso seria terrível, mesmo porque a indústria de quadrinhos agora nos Estados Unidos ela também está muito combalida por causa Uhum. das questões relacionadas à Covid, etc, etc. Você A sabe DC que Comics demitiu uma galera, não foi? Agora, essa semana, não? sim, isso daí, mas isso daí é, digamos assim, o buraco é mais embaixo, né? Uhum. Na verdade, a DC Comics ela pertence à Warner Media, que é um grupo de mídia que pertence, Uhum. se eu não me engano, à A AT&T, TIT, isso. que é uma empresa de telefonia lá dos Estados Unidos. E o que acontece? Dentro do contexto da pandemia da Covid, os cabeças da Warner Media estão passando facão literalmente em todas as empresas associadas à Warner Media, não só com a DC Comics. Está havendo também cortes no braço cinematográfico dela. Uhum. Creio que também está havendo cortes no HBO Max, que é o serviço de streaming Isso. deles, que Uhum. eles lançaram para competir com o Netflix e o Disney Plus. E, infelizmente, a DC está lá no meio, coitadinha, né? Supostamente, né, os executivos só olham para a DC como tá, eles têm aí o Super-Homem, o Batman, coisa e tal. Eles devem olhar com um olhar como se aquilo fosse uma coisa menor, e o corte em cima da DC Comics foi muito pesado, né? Vários cargos executivos foram eliminados e a gente fica triste porque o que acontece, André? Não é só o executivo que é cortado, né? Todas as pessoas que estão debaixo daquele executivo também são mandadas embora, né? Uhum. E aí, cara, imagina a tristeza que é você perder seu emprego justamente numa crise sanitária enorme como a gente está vivendo agora. Uhum. Eu, pessoalmente, fico muito triste com isso. É, Cláudio, vou entrar, vou começar a falar alguns personagens. Eu queria que você me falasse, assim, uma dica de história para entender um aspecto mais amplo aquele personagem, para a pessoa que queira Claro. começar a ler. Então, os mais populares hoje são os Vingadores. Quem quer começar a ler Vingadores, começa por onde? Qual história, qual saga, qual época? O que você indicaria aí? Olha, eu faria o seguinte, né? A moçadinha, vamos dizer assim, ela está nos últimos tempos conhecendo esses personagens através do cinema, né? Certo? Nas bancas de jornal está sendo lançada uma série, se não me engano, quinzenal ou mensal dos Vingadores. O preço dela gira em torno mais ou menos de R$ 12 por edição. É uma coisa que não é tão cara. Agora, se você quer ir direto na fonte que inspirou os filmes dos Vingadores, eu recomendo, por exemplo, isso daqui, ó. Não sei se aparece na câmera. Desafio Para. Infinito, Uhum. ok? Isso daqui foi a principal inspiração para os últimos filmes da Marvel. Vocês estão vendo aqui o Thanos com a manopla do infinito. Não é uma edição barata, mas é um material essencial da Marvel. Além dos Vingadores, traz quase todo o panteão de personagens da Marvel.
E é um gibi muito interessante, é um gibi muito bom e eu entendo que é um gibi acessível. Eu É tenho claro que ele... informativo, foram 3 edições, né, que a Abril lançou na época, né? Exatamente. Sim. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 1991 e aqui no Brasil ele chegou em 1995, em 3 edições em formatinho lançada pela Abril. Essa edição aqui foi lançada pela editora Panini, não sei se em 2019 ou 2018. Ela a gente consegue ainda comprar ela em sites de e-commerce. Não vou dizer que é uma edição barata, mas é um material muito interessante, principalmente se você é fã dos filmes da Marvel, ok? E eu imagino que é muito curioso para as pessoas verem as diferenças que existem justamente entre o cinema e as histórias em quadrinhos que deram origem para as Já histórias já do cinema. vou abordar a questão das adaptações e o que você gosta e o que você não gosta. X-Men. Quem quiser começar a ler X-Men, por onde? Pode ir. Olha, o que acontece? Não está fácil para mim aqui agora, não está fácil para mim agora, mas recentemente os Eu X-Men lembro dessas passaram... aqui, ó. Uma das que eu primeiro... E na minha época, a Abril lançava o X-Men Classic, lembra? Com as histórias do Len Wayne. Isso me ajudou bastante a entender Sim. né? E me fez gostar mais de X-Men ainda, o Pássaro Trovejante, tudo lá e tal. Enfim. Sim, sem dúvida. Os X-Men hoje... Nossa, eu tenho a mania de falar X-Men. Eu falava X-Men quando era pequeno. Eu também falava X-Men. Mas aí o meu amigo Alexandre Fidelis Matutiello falou para mim uma vez assim, Cláudio, não é X-Men, é X-Men. Tá só uma piada com esse amigo. Mas recentemente os X-Men eles passaram por uma reformulação nos Estados Unidos e essa reformulação ela chegou agora no Brasil, né? Então está sendo lançado alguns encadenados. Eles partem do seguinte pressuposto, né? Os X-Men se cansam de lidar com a humanidade, com o racismo, com o preconceito. Aí eles se mudam para uma ilha no Pacífico Sul e criam um país só deles, né? Um país que estabelece, inclusive, relações comerciais e diplomáticas com outros países, né? E essa nova série dos X-Men lida muito com essa questão, certo? Como é que ficam os X-Men em relação ao mundo. Agora, se você, de repente, quiser fazer uma coisa mais antiga também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu virar, certo? A Panini lançou há alguns anos essa série de volumes aqui, certo? Que traz a fase mais clássica dos X-Men. Aí é o Dias de um Futuro Esquecido, né? Isso, eu estou mostrando isso aqui para você especificamente por 2 razões. Primeiro, você é um crítico de cinema. Segundo, isso daqui inspirou um dos filmes dos X-Men no cinema, batizado justamente com o nome de Dias de um Futuro Esquecido. E 2 episódios da animação dos anos 90 também, que era bem legal, né? Também. E o que acontece? Essa é a minha história favorita dos X-Men de todos os tempos, né? Na minha opinião, ela sintetiza tudo que os X-Men são. Nessa história, a gente vê o lado escola dos X-Men representado, a gente vê aquele lado dos mutantes que protegem o mundo, juraram proteger o mundo que os odeia. A gente vê como mutantes lidam com o ódio que sofrem e, principalmente, né, essa história que lida com viagem no tempo também mostra as consequências que o ódio do presente vai ter lá no futuro, né? Então, eu li ela quando eu tinha 12 anos de idade, né? Certo? E, para mim, marcou muito a minha vida como fã. E a editora Panini lançou cerca de 3 encadenados que reúnem toda essa fase que foi produzida pelo Chris Claremont e pelo John Byrne, né? Que são os artistas mais clássicos dos personagens, né? Então, também procurando nos sites de e-commerce,
dá para achar. Se você tiver sorte, você acha até por um preço acessível, viu? Você que está me assistindo aí. O Dia de um Futuro Esquecido, a primeira vez que foi publicado no Brasil foi no Super Aventuras Marvel, não foi? No formatinho? Super Aventuras Marvel, se eu não me engano, número 44, em 1986. Era Você sabe, sensacional esse você gibi, sabe que né? existe um folclore em torno dessa história, né? Um Qual? folclore é o seguinte, essa história aí, a trama dela é muito parecida com o Exterminador do Do Futuro. futuro. Uhum. Ela foi originalmente lançada em 1980 nos Estados Unidos. O Exterminador do Futuro foi lançado, se não me engano, em 1982. E o James Cameron sempre foi fã de história em quadrinhos, sempre, né? Então, como as tramas são muito parecidas, muita gente no meio dos quadrinhos tinha certeza absoluta que o James Cameron se inspirou nessa história dos X-Men para fazer o Exterminador do Futuro. Era uma coisa que os fãs, especialmente dos Estados Unidos, tinham certeza absoluta, né? Mas depois o James Cameron falou que não, etc, etc e tal. E tempos depois, um escritor de ficção científica chamado Harlan Ellison, que tem pouquíssima coisa publicada no Brasil, processou o James Cameron, dizendo que o Exterminador do Futuro tinha sido inspirado em um livro dele. E ele ganhou o processo. Ganhou o processo do James Cameron? Ganhou, tanto que quando o Exterminador do Futuro passa, existem os créditos no final para o Harlan Ellison. Ele tomou um processo do Avatar também, do gibi, que tinha os personagens azuis também, né? Esse caso agora eu não me lembro especificamente. E o Avatar é bem parecido com Dança com Lobos também, a dinâmica da história, né? Enfim. Mas... O Avatar é uma mistura muito louca de várias coisas. Vamos lá. Acho que tem muita molecada passou a gostar do Pantera Negra também. Por onde começar a ler Pantera Negra? E só uma pergunta. Você citou essa história dos X-Men atual que está sendo publicada em banca? É essa que mostrou que o Brasil era um país que o país mutante não queria ter contato, porque o Brasil tinha se tornado um país fascista e tal? É essa HQ, não? Lamento informar o senhor que sim. Né? Aliás, só uma curiosidade, eu não estou com o gibi fácil aqui, mas se vocês comprarem esse gibi, vocês vão ganhar de brinde. Olha, estou fazendo comercial da Panini, depois eu vou querer me apaga. A história do cinema também, ô Panini, manda uns gibis aí pra gente. Isso daqui que está na minha mão é um papel semente, tá? Uhum. O que acontece? Se você pegar e enterrar esse papel aqui num vaso com terra e regar, vai começar a nascer uma plantinha, tá? Por quê? Porque na história os X-Men usam algumas plantas especiais como portais de teleporte. Uhum. Mas, sim, infelizmente, nesse país, o novo país dos mutantes não mantém relações diplomáticas e comerciais com o Brasil. Infelizmente, o Brasil está com essa péssima fama, né? Há de passar. Sem dúvida. Pantera Negra. Por onde começar a ler Pantera Negra? O Pantera Negra, recentemente, a editora Panini também, infelizmente, não tenho muito fácil aqui. Ou melhor, até tenho, mas eu vou ter que sair um pouquinho daqui da câmara, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo um merchan aqui. Pessoal, quem está acompanhando, hoje eu lancei minha primeira música no projeto Santo de Casa, movimento cultural da Baixada Santista, do Rogério Barraquê. Eu vou deixar o link aqui. Eu estou falando da minha primeira música que eu lancei hoje, tá? O pessoal acessa depois aí. Vamos lá, Pantera Negra. Certo. O Pantera Negra, nos últimos anos, ele é um personagem que ganhou muita proeminência na Marvel, né? Para quem não sabe, ele foi o primeiro super-herói negro a ser criado num quadrinho americano. Só para dar o contexto exato, ele foi o primeiro super-herói negro, não foi o primeiro herói negro, tá? Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby em 1966, e até por causa do filme, que foi um tremendo sucesso, ele ganhou muita proeminência nos últimos tempos, como você bem falou, né? Uhum. Então, a Panini lançou essa série aqui, certo? Pantera Negra, uma nação sob nossos pés. Uhum. Essa série ela foi escrita por um rapaz chamado Ta-Nehisi Coates.
O Ta-Nehisi Coates, muita gente não conhece, ele se eu não me engano, ele é sociólogo e jornalista, né? Ele escreveu um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos, chamado Entre o Mundo e Eu, Uhum. onde ele escreve cartas para o filho dele, explicando como é que é o racismo nos Estados Unidos, né? Esse livro fez muito sucesso, ele foi convidado pela Marvel para produzir essas histórias com Pantera Negra. Eu vou ser muito franco, né? O Ta-Nehisi, essa foi a primeira história em quadrinhos que o Ta-Nehisi escreveu na vida dele, né? Uhum. Então você percebe claramente o noviciado dele na produção de histórias em quadrinhos, né? Mas ainda assim ela lida com temas muito interessantes, não necessariamente com racismo. Ela lida com temas justamente sobre os limites da democracia nos dias de hoje. Infelizmente, estamos vivendo tempos em que a democracia está virando um conceito, digamos assim, banalizado por muita gente. Uhum. Tipo assim, pessoas que pedem intervenção militar, né? Ah, Certo? que E Maria. em relação ao Pantera também, se vocês pesquisarem, pesquisem isso nos sites de e-commerce. Essa daqui é uma história chamada Pantera Negra, Fúria do Pantera. Ela foi publicada originalmente no começo dos anos 70. É até hoje considerada a melhor história do Pantera Negra de todos os tempos. É uma das principais fontes de inspiração para o filme do personagem no cinema, né? E realmente, passados mais de 40 anos do seu lançamento original, uma história brilhante, né? Ela traz a primeira aparição do Eric Killmonger, né? Que é o antagonista do Pantera Negra e é sinceramente uma obra-prima. Uhum. Claro, a gente está com o tempo correndo, eu vou falar vários personagens, você vai me mostrando de forma dinâmica aí. Claro. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Turma da Mônica e Disney. A gente falar assim, por onde Tá começar, né? bom. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Procurem Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona. Essa é uma edição em inglês, mas ela foi lançada no Brasil pela Panini. É uma história curta, fechada, está com um preço bom. É uma história altamente recomendada. Ganhou o prêmio Eisner, que é o principal prêmio de história em quadrinhos dos Estados Unidos. Certo? Ok. Batman, tá? A Queda do Morcego, que você apresentou aqui, essa é uma edição dos anos 90. Ela está sendo relançada Isso agora aqui é um pela ser Panini. humano, tá, gente? É o Bane. Esse Albane é um personagem que apareceu no terceiro filme da trilogia do Nolan, E, certo? e não foi só aí, né? Não foi só nesse filme. E no Sim, Batman e sim. Robin de 97, Eu na versão sei, mas nessa época eu horrível. não tinha nascido. Eu não tinha nascido nessa época, tá? O Super-Homem. Infelizmente não estou com nenhum gibi do Super-Homem fácil aqui, né? Certo? Mas eu recomendo também o Grande Desastre do Superman, que também é uma Cara, história da Superman. é uma história fechada, certo? Não é uma edição, digamos assim, barata, mas é, da minha modesta opinião, uma obra-prima que sintetiza tudo que faz o Superman o maior herói de todos os tempos. A gente falou do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha. Quem mais falta? Não, só Superman. Lembrando, o All Star Superman tem animação também, tem um filme lançado direto em DVD, né? Em animação. Sim, sim, sim. Faltou Liga da Justiça. Liga da Justiça. Liga da Justiça também não estou com nada fácil aqui, mas atualmente, né, tem um gibizinho muito bonitinho que vocês conseguem até achar em bancas de jornais. O nome do gibi, para a gente falar uma coisa para o público infantil, o nome do gibi é Querida Liga da Justiça. Né? Por que tem esse nome? Esse nome mostra os membros da Liga da Justiça lendo cartinhas enviadas pelos fãs deles. Né? É uma história muito bonita, foi desenhada por um quadrinista brasileiro chamado Gustavo Duarte. Uhum. Certo? É uma coisa altamente recomendada, muito divertida, muito simples. E não tem nada a ver com o último filme da Liga da Justiça, e pelo amor de Deus. Que vai ter o Zack Snyder Cut, né? O Snyder Cut. Isso. Faltou Disney, Turma da Mônica, por onde... Disney Turma da Mônica. Esse tá fácil. Tá. A Disney, essa também é para um público que tem um poder aquisitivo um pouco maior, tá? Isso aqui é uma coleção que foi lançada entre 2017 e 2020.
é a coleção Dom Rosa. O Dom Rosa é um quadrinista americano que segue as tradições do quadrinho americano dos anos 50 e ele produziu histórias maravilhosas envolvendo o Tio Patinhas e toda a família Pato, né? Uhum. É um quadrinho de alta qualidade, muito bem escrito. Essas edições elas foram lançadas tanto pela Panini quanto pela antiga editora Abril, né? Uhum. É um material que também, se vocês fuçarem no site de e-commerce, vocês conseguem achar. E daqui, especificamente da Turma da Mônica, eu tenho que citar a obra do meu amigo, dos meus amigos Vitor e Luca Fage. Isso aqui é Uhum. Turma da Mônica Laços. Eu tenho, é maravilhoso. Recentemente, de 4, 5 anos para cá, o Maurício de Souza e o editor de quadrinhos dele, o Sidney Guzman, resolveram criar uma série de graphic novels e convidaram outros artistas para produzir histórias para elas, Tô né? aguardando a live com o Sidney aqui, viu, Sidney? A gente tá no aguardo aqui. A gente já fez o convite, já. Cobrando aqui. O Sidão é gente A boa. O gente Sidão é gente... fila, pô. Ele veio Ele do só Santos tem... Film Fest com o elenco da Turma da Mônica, né? A gente trouxe ano passado O aí. Sidão só tem um defeito de caráter grave, que ele é corintiano, né? Mas ninguém é perfeito. Aí você me ofende também, mas tudo bem. Você é meu amigo, vai. Tá, mas a Turma da Mônica Laços também não é difícil de encontrar. Inspirou o filme da Turma da Mônica para o cinema, foi baseado nessa história. É uma história muito bonita, muito sensível. Não é um material muito caro e também não é muito difícil de achar. Uhum. Quer falar alguma coisa? Dá para falar alguma coisa? Porque no Brasil o Tex é publicado desde os anos 70, né? Dá para falar alguma coisa? Porque tem uma galera que Cara, gosta. O Tex é um negócio à E é parte, cara. publicado ininterruptamente, né? Uma coisa Exato. O Tex doida. é um troço à parte. Eu não sou colecionador de Tex, mas para dar um contexto rápido para as pessoas. O Tex ele foi criado em 1948 pela editora Bonelli, que é uma das principais Italiano. editoras italianas, né? E o que acontece? Ele chegou no Brasil em 1951. Em 1951, as primeiras histórias do Tex começaram a ser publicadas no Brasil. E o Tex, cara, ele tem gibi, ele é publicado de forma praticamente ininterrupta no Brasil desde 1971. É Uhum. um dos gibis mais longevos do Brasil. O Tex, para quem não sabe, é um gibi de faroeste, Uhum. certo? E o que acontece? Eu não sou colecionador de Tex, mas eu posso te falar uma coisa. O fã de quadrinhos mais fiel que eu conheço é o fã do Tex. E hoje ele Esse, está sendo publicado por várias editoras no Brasil. Tem a Mitos, né? Tem a ele formatos essencialmente diferentes. Né? ele essencialmente é publicado pela Mitos. Ok, a Salvat ela chegou a lançar uma coleção em capa dura de material especial do Tex, mas eu não tenho certeza. Eu acho que essa coleção, a publicação dessa coleção, infelizmente, foi suspensa, certo? Mas o Tex, assim, eu não vou recomendar uma leitura específica, mas se for para recomendar a leitura, eu só vou falar uma coisinha aqui. Tem esse livro que eu acho que talvez esteja até fora de catálogo, né? Esse Uhum. daqui é o livro O Mocinho do Brasil, né? Que conta a história da publicação do Tex no Brasil. Ele foi escrito pelo jornalista Gonçalo Júnior, que, na minha opinião, é um dos principais jornalistas culturais do Brasil, né? Certo? E ele conta toda a história da publicação do personagem aqui no Brasil. Conta também parte da história da publicação dele na Itália, né? Uhum. Mas Tex é um departamento à parte. Por causa do sucesso do Tex, veio para o Brasil também vários personagens da editora Bonelli, como Zagor, né? Zagor. Não sei se é Zagor. Zagor ou Zagor. 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 Dylan Dog, né? Dylan Dog, Martin Misteri, Julia Mr. No, né? Crandall. Exatamente, né? Uhum. Certo? O Zagor também é publicado com uma certa frequência aqui. O Zagor também tem sua cota de fãs. E para os mais antigos aí, que foi uma coisa que eu passei a gostar recentemente até a ler, que é o Fantasma. Que isso meu pai falava do Fantasma. Acho que a geração dos nossos pais ia Fantasma, Mandrake, Tarzan, tinha essa coisa, né? Zorro americano. A gente, Fantasma. a gente tem que entender o contexto histórico, o André. Entre os anos de 1950 até pelo menos o começo dos anos 80, as principais editoras de quadrinhos do Brasil, né, eram a RGE, a Uhum. Ebal,
A Abril começou a se consolidar como grande força em meados dos anos 70, né, no mercado de quadrinhos. E o Fantasma e o Mandrake sempre foram lançados pela RGE, hoje é a Editora Globo, né? Uhum. E eles formaram toda uma geração de fãs no Brasil, certo? Eu mesmo, se você olhar aqui a minha mão, você está vendo aqui esse anel, né? Uhum. Gente, não estou usando esse anel aqui porque eu sou metaleiro. Na verdade, eu sou pagodeiro, tá? Certo? Eu gosto de samba, tá? Estou usando esse anel aqui porque esse aqui é o anel da caveira do fantasma, tá bom? Certo? Então, existe toda também uma geração de fãs que se formou aqui no Brasil em torno da leitura do Fantasma e do Mandrake. O Fantasma ficou um tempo sem ser publicado de forma regular. Ele agora está começando a voltar a ser publicado aqui no Brasil, também pela editora Mitos, em algumas edições especiais que lançam material, acredite se quiser ou não, produzido geralmente na Europa, na Suécia. A Suécia tem Aí, um grupo de fãs bem, né? Cláudio, deu uma travadinha aí, meu querido. Cláudio. Alô? ah, Tinha travado aqui, agora voltou. a internet. Está me escutando, André? Tô, A agora internet voltou, deu uma faz parte. soluçada, Uhum. mas o Fantasma ele tem uma legião de fãs. Agora, recentemente, a Mitos está trazendo algumas edições especiais do Fantasma, que estão trazendo. Essas edições trazem um material mais clássico, que era publicado pela editora Charlton, nos Estados Unidos nos anos 70, e também muito material que é produzido na Europa, especificamente na Suécia, né? Certo? A Mitos, eu não sei se foi a Mitos, lançou também as primeiras histórias de 1936, lançou umas coletâneas recentemente aí. Eu não conheço de cabeça todos os lançamentos da É. Mitos, ok? Não dá para precisar qual editor. O Fantasma, nos transcorrer dos últimos anos, teve algumas edições especiais que reimprimiram as primeiras histórias dele, né, que eram publicadas nos jornais americanos nos As anos tirinhas. 30. Né? Uhum. Isso, que o Fantasma é um personagem essencialmente de tira de jornal, né? Uhum. Certo? Aliás, uma curiosidade, o Fantasma foi um dos primeiros personagens de história em quadrinhos a ter identidade secreta, tá? Certo? Usar teu olho sem aparecer a pupila, né? E a Isso, a cueca por cima da máscara. calça também, né? Isso. E o Fantasma é um dos primeiros personagens que tem essa característica, né? E ele é anterior ao Superman e ao Batman, né? Mas o Uhum. Fantasma também é um caso à parte, né? Eu cresci também lendo Fantasma, né? O meu tio-avô, o tio Miro, gostava muito. Cláudio, quadrinho brasileiro sem ser Turma da Mônica, que tem algumas indicações aí para quem quiser se enveredar também? Sim, saindo um pouco do departamento da Turma da Mônica, eu não estou aqui com uma coisa fácil. Vocês estão vendo aqui que eu estou de trás para minha janela, os meus gibis estão em outro quarto, né? Para falar a Ele não verdade. quis mostrar para ninguém ficar com vontade de invadir o apartamento dele, porque é uma coleção gigantesca, né? Fala a Tá verdade. bom, né? Tá bom. Mas o que que acontece? O quadrinho nacional ele está aos poucos também surgindo, estão aparecendo novos autores. Para pegar e citar um quadrinho nacional, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Deixa eu ver. É que eu não quero citar o nome errado, que minha memória não está muito boa, certo? Eu estou olhando aqui a minha pilha de coisa de leitura, tá, gente? Bom, eu recomendo que as pessoas procurem, por exemplo, existe algumas obras que eu acho muito importantes, né? Vou citar o Marcelo de Salete, com as Alex. obras dele que são fundamentais, que são Cume e Angola Janga. Né? Uhum. Angola Janga, o ano passado, ganhou o prêmio Eisner, que é o principal prêmio do mercado americano de quadrinhos, como melhor quadrinho estrangeiro publicado nos Estados Unidos.
certo? É uma obra que o Angola Janga conta a história do Quilombo dos Palmares, é um quadrinho fundamental que, na minha opinião, deveria ser material obrigatório nas escolas, certo? Tem também vários autores, como Jefferson Costa, Germana Viana. Eu não posso falar agora, não vou me lembrar agora de todos os autores de Alexandre de cabeça. Maio, né? Alexandre de Maio. Alexandre de Maio também. O Alexandre é nosso parça, voa, ataca, traca livre, mano! Né? Certo? E o que acontece? Eu não vou citar agora nomes, porque, primeiro, não lembro todos de cabeça. Segundo, a chance de eu cometer uma injustiça agora é muito grande. Mas para citar só um, eu recomendaria a obra do Marcelo de Salete também, Uhum. que é uma obra que também é fácil de achar nos sites de e-commerce. Se a gente der tempo, a gente põe um link aqui ainda. Ele é premiado internacionalmente, né? O cara Sim, é super. uma obra que foi publicada não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Uhum. Cláudio, eu acho que, por conta do tempo, daria para a gente até fazer uma segunda live aí para mais indicações, né? Tem muita coisa para falar, o universo dos quadrinhos é muito rico. Eu só queria, antes de entrar no nosso ping-pong, falar de uma questão que você sempre posta nas redes sociais e tal, a questão do preconceito e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque a gente já fez, participou de bate-papos a respeito do tema, da importância da representatividade nos quadrinhos, né? Que às vezes vem aqueles caras chorarem, reclamarem, né? Para não dizer outro nome e tal. E eu queria saber também se você acha que todo esse processo que rolou agora durante a pandemia, aqui no Brasil, com o menino João Pedro, George Floyd, os protestos, movimento antirracista, o lançamento do livro da Djamila, né, o pequeno manual antirracista que está best-seller aí. Se você acredita que realmente vai ter uma transformação na sociedade de forma prática a curto prazo, ou se você é um pouco mais pessimista em relação a isso, de ter uma sociedade que respeite as diferenças, mais igualitária, que análise que você faz disso? Olha, só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, eu sou analista de sistemas, eu não sou historiador, não sou sociólogo, não sou antropólogo, certo? Sou um mero nerd que coleciona gibis e que trabalha com tecnologia de informação. O Cláudio, Tá? ele é muito modesto, gente. Ele está na Certo? profissão errada, né? Ele devia estar na comunicação porque ele tem eloquência, ele conhece muito, só que ele é modesto. Leiam os textos dele Exatamente. e curtam o perfil dele também no Claro, Facebook. Mas claro. Eu também tenho uma leve semelhança com Idris Elba, também, né? Eu sempre digo isso, né? Certo? Pelo menos a minha mãe fala isso, né? Mas o que acontece, André? Hoje, é claro, né? A gente está passando por toda essa situação. A gente está passando pela tristeza que foi o assassinato do George Floyd. A gente passa pela questão que é o assassinato de pessoas negras aqui no Brasil pela polícia ou em outras situações. O que acontece? Não dá para discutir esse assunto, digamos assim, resumir ele todo em 2, 3, 4 frases de efeito. É uhum. impossível fazer isso. O que a gente pode fazer no caso é simplesmente pegar e continuar seguindo em frente. Ok? Tentar fazer o melhor que a gente pode. Não podemos levar desaforo para casa. Essa é a grande verdade, porque pessoas de pele negra são, digamos assim, condicionadas a sempre relevar certas coisas e eu acho que não devem ser relevadas. E o que acontece? Obviamente, nós temos um país que tem 300 anos de história de escravismo. Eu estou usando o termo escravismo, não estou usando o termo escravidão. Quando eu falo escravismo, estou falando no sentido de ser um regime. Nós passamos por um regime socioeconômico em que a escravidão era a base da economia, né? Uhum. Certo? E isso deixou marcas muito profundas. Para deixar bem claro, eu e você moramos em Santos. Até os anos 60, existiam em Santos lugares onde não era permitida a presença de pessoas negras, Uhum. certo? Essa é uma grande verdade. Os seus pais e os meus pais viveram isso,
certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem que seguir em frente e a indústria cultural, ela está começando a perceber isso também, certo? Essas mudanças de paradigma. Mas a indústria cultural, quando ela cria um filme do Pantera Negra, ou quando ela bota um personagem LGBTI numa série, ou quando, de repente, ela procura dar mais proeminência para personagens femininas, ela não faz isso porque ela é tomada por bons sentimentos. Muito pelo contrário. Ela faz isso porque, infelizmente, não tenho aqui em mãos, mas um estudo que foi feito pelo IBGE americano, cujo nome agora não me esqueço, falou que em 2050, mais da metade da população americana vai ser constituída por pessoas não white, que é o termo que eles usam lá nos Estados Unidos, não white ou POC, People of Color. Ou seja, vão ser pessoas de ascendência latina, ascendência negra, ascendência asiática. Ou seja, mais da metade da população vai ter ascendência desse tipo lá nos Estados Unidos. E a indústria cultural americana está muito esperta para isso. E também tem outro detalhe. Os produtos que elas fazem não são produzidos agora só pensando no público classe média branco dos Estados Unidos. Eles têm que produzir produtos que atendam todo o mundo, certo? Que atendam e chamem o interesse de pessoas no mundo inteiro. No último filme do Homem-Aranha, ele tinha dois interesses românticos, né? Que eram interpretados pela Zendaya e pela Laura Harren, se eu não me engano, duas meninas belíssimas. Eu sempre sacaneio minha sobrinha dizendo que ela é a cara da Zendaya, sinal. E porque a minha sobrinha é linda, né? Quando a indústria coloca duas meninas negras... A Laura que fez também o Infiltrado na Clã, né? Exatamente. E a série Hollywood do Netflix também. Exatamente, Hollywood. Uma moça belíssima e excelente atriz, né? Então, o que acontece? Quando a Sony e a Marvel colocam duas meninas negras para serem interesse romântico do Peter Parker, o que está passando pela cabeça da Sony? Bom, eu tenho aqui no mercado americano muitas meninas negras. Esse meu filme vai passar na Inglaterra, na Europa, que tem muitas populações negras. O meu filme provavelmente vai passar no Brasil, que tem 50% da população com fenótipo negro. Isso daí vai ser um elemento que vai atrair a atenção do público. E aí, eu vou contar para você rapidinho uma história. Quando você entra nessa questão de diversidade e representatividade, eu gosto muito de contar uma história que aconteceu em 1974. Há 46 anos atrás, para exemplificar como são as coisas. Em 1974, o editor-chefe da Marvel era um cara chamado Roy Thomas, né? Um belo dia, Roy Thomas estava em seu escritório, bonitão, de repente, quem entra na sala de Roy Thomas? O dono da Marvel, né? Na época, a Marvel pertencia a um conglomerado de empresas lá, que tinha, inclusive... produzia sabonete, shampoo, coisa e tal. E aí, o dono da Marvel chega para o Roy Thomas e fala assim: Roy, meu garoto, não sei se você sabe, estamos ganhando uma grana preta vendendo os nossos gibis para o exterior, Roy. Estamos ganhando muito dinheiro com isso. Roy, faz o seguinte, cara. Cria aí os personagens estrangeiros aí pra gente, viu? Cria os personagens estrangeiros para eu poder vender lá para o exterior. Vai que, de repente, o pessoal gosta, né? Aí o Roy Thomas, pô, o que eu faço agora, né? Aí o Roy Thomas se lembrou de uns tais de X-Men. Aí ele pensou assim, pô, ninguém dá bola para os X-Men. Os X-Men praticamente não tinham história inédita sendo publicada há 4 anos. Aí ele pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou usar os X-Men como cobaia para isso daí. Aí ele chamou um escritor chamado Len Wein, que Deus tem em bom lugar, falou, Len, cria aí os personagens estrangeiros. E aí ele criou um Wolverine, que era canadense. Ele criou... Colossus russo. O Noturno alemão. Criou a Tempestade, que é uma negra africana. Certo? Solaris. Pegou um personagem asiático, Solaris. Certo? E moral da história. Pássaro Trovejante era de que país? Era nativo americano. Era indígena. Ou seja, ele criou todo um grupo diverso para quê? Justamente
É o que eu te falo, não foi por causa de bons sentimentos. Foi O porque Banshee eles é eram... gringo também? Não, é Ei? estrangeiro. O Banshee, O Banshee é irlandês. irlandês, né? É. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje a indústria está se movendo também no sentido de ter mais diversidade, mais representatividade, não só na questão negra, mas também de outros grupos étnicos, como asiáticos ou latinos, e também na questão das populações LGBTIQ e da questão feminina, não porque tem bons sentimentos, porque eles estão sentindo que os ventos estão soprando para isso. E eu pessoalmente acho isso ótimo. Eu gosto muito. E o que você falaria para aquele nerd chato? Eu também não entendo ter nerd e o cara ser reacionário, porque pelo menos eu sofria bullying no colégio, então acho que o nerd tem que ser uma pessoa aberta, enfim. Mas o que você falaria para o cara que vem, eu não acho que o Idris Elba deva ser o 007, porque no livro original ele era branco. Eu não acho que a nova Thor possa ser uma mulher, porque o Thor é escandinavo. E eu não acho que o Idris Elba possa ser o Heimdall, porque os deuses... O que você falaria para um nerd que vem com esse Olha, papo? a gente precisa deixar uma coisa bem clara, tá? A gente está falando, você está usando especificamente exemplo de super-herói, né? A gente tem que entender uma coisa: super-herói, ele é um gênero literário, digamos assim, né? Certo? Como gênero literário, na falta de uma expressão, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, ou pode ser completamente apolítico. Então, tem muitas pessoas que têm a crença muito ingênua que quadrinhos de super-heróis são essencialmente progressistas. Se a gente estuda a história da história dos quadrinhos, especificamente do quadrinho americano, a gente vai ver que o quadrinho de super-herói não foi sempre progressista. Uhum. Os quadrinhos americanos que eram produzidos nos anos 40 eram absurdamente racistas. A maneira como asiáticos eram representados era uma vergonha. A Um própria série absurdo. dos Até... irmãos Fleischer de animação do Superman mostra os asiáticos de forma bem caricata, né? Isso, No a período maneira da como guerra, principalmente. Né? Isso, Uhum. e existem várias histórias em quadrinhos absolutamente reacionárias. Tá? No quadrinho não precisa. Quadrinho é um meio super-herói, que a gente está falando aqui especificamente, é um gênero, certo? E como meio, como gênero, ele pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser nada, se quiser. Então, eu não fico espantado que existam, digamos assim, fãs de cultura pop que não gostem de diversidade, que tenham preconceitos raciais, tenham preconceitos contra a orientação sexual das pessoas e coisa e tal. É claro, a maior parte das histórias de quadrinhos são produzidas por artistas. Artistas geralmente são pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, etc, etc. Mas sejamos francos, tem gente que não sabe ler. E tem gente que lê e não entende nada do que está escrito lá. Para pegar um exemplo do cinema, Star Wars, por exemplo, George Lucas já falou isso dezenas de vezes em diversas entrevistas, que quando ele produziu Star Wars, ele tinha deixado embutido ali uma crítica pesada ao que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, ao governo Nixon, etc, etc, que era um governo absolutamente reacionário. E tem fã de Star Wars que hoje vai na rua pedir intervenção militar. Que nem os fãs do Roger Waters que descobriram, não entendi o inglês da música, eu acho. Mas, Então, Cláudio, mas hoje com disseminação de informação e com toda a evolução que a sociedade teve, principalmente em respeitar as minorias, as políticas públicas, toda a discussão. Então, hoje o cara não entender que é errado você ser racista, conjurar uma palavra de tom racista. Hoje teve uma advogada, a informação lá em Curitiba, né, que condenou o cara pela cor da pele, colocou na sentença lá. Hoje as pessoas têm acesso à informação na internet, dá para saber o que a sociedade aceita e não aceita. Quando vem um nerd que tem acesso, e geralmente alguns até com poder aquisitivo, que é questão simplesmente de caráter, eu acho, não é? André, a gente tem que entender uma coisa. Como eu já falei, não sou sociólogo, não sou antropólogo, não sou historiador, tá?
Mas, infelizmente, é triste falar isso, muitas pessoas provavelmente não vão concordar comigo, mas nós moramos em uma sociedade, especificamente a brasileira, racista, uma sociedade machista, uma sociedade extremamente homofóbica. Por mais bons sentimentos, mais boa educação que nós tenhamos, nós vivemos dentro desse contexto e nós internalizamos dentro da gente várias coisas. Não vou dizer que eu sou uma pessoa em desconstrução, porque eu detesto essa palavra. Ai, eu estou me desconstruindo, né? Eu não gosto muito dessa expressão porque eu acho ela meio bobilda, né? Acho que foi o Porchat, né, que falou que era um racista em desconstrução, né? Não vou dizer isso, mas em Tá. diversos momentos da minha vida eu fui muito machista. Em diversos momentos da minha vida eu fui muito homofóbico. E eu creio até que em alguns momentos da minha vida, mesmo sendo um homem negro, eu fui racista também, certo? Eu não vou negar isso. Só que o que acontece, né? Como a gente vive dentro dessa sociedade que tem essa estrutura, tem esse arcabouço, não surpreende nem um pouco que, de repente, a pessoa vê um homem negro andando na calçada, ela esconda a bolsa dela. Não surpreende que uma juíza em Curitiba coloque que o sujeito é culpado por causa da raça dele. Okay? Não surpreende que as pessoas vejam um casal homossexual na rua e falem, os viadinhos lá, quem é o ativo, quem é o passivo da dupla, né? Como se isso fosse um assunto que interessasse a ele. Não surpreende que eu diga, Dona Maria, larga o volante, volta para a cozinha. Tá? O que vai acontecer é que, digamos assim, essa é uma luta que vai ser constante. Nós vamos fazer isso passo a passo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia num passe de mágica. E aí, dentro Agora, o que dificulta, desculpa te interromper, a gente vê um presidente que solta essas frases todas em público, que você acabou de falar de exemplo aí, que acaba meio que legalizando pessoas que internavam, agora saem à rua, né? Essa é a minha opinião, tá, gente? Não, sem problema nenhum. Eu acho o seguinte, digamos assim que, como eu posso expressar isso em termos delicados, né? Pensando aqui um termo delicado e gentil, né? Digamos assim, eu sempre falo, né? Não tem uma coisa que... Sabe qual é a coisa que um idiota mais gosta na vida? É outro idiota. É outro idiota. Porque o que acontece, né? O idiota, por exemplo, ele olha, vamos dar um exemplo tosco, né? Ele olha, por exemplo, a novela da Globo. Cara, essa novela da Globo é boa, hein? Caramba, que eu detesto telenovela. Essa novela da Globo é boa. Aí o outro idiota fala, pô, mas é boa mesmo. Pô, mas a novela é boa. Então, um fica reafirmando o que o outro fala. Então, quando o idiota fala certas coisas, digamos assim, ele está empoderando, na falta de uma expressão melhor, o outro idiota, certo? E, infelizmente, quando essa idiotice parte de pessoas que são escalões de poder alto na nossa sociedade, isso é muito grave. Tá? Isso é muito grave mesmo, certo? Mas aí a gente vai tocando o barco, a gente vai tentando aprender dia a dia, como eu falei para você, eu fiz muita besteira na minha vida, você também tem a sua cota de bobagens também, todos nós temos, porque somos humanos, ninguém é falível, perdão, certo? Mas dá para tentar melhorar, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É por isso que quando terminar a pandemia eu vou procurar um cirurgião plástico para melhorar minha barriga, que tá terrível. Cláudio, vamos para o nosso ping-pong. Tá? Queria já agradecer, mas o nosso ping-pong é estilo Marília Gabriela, cara a cara. Eu falo uma palavra, faço uma pergunta de forma sucinta, você me responde sem pensar muito, tá? Um gibi que te marcou. Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men, publicado em Super Aventuras Marvel 44, em 1986, pela Editora Abril. Tá. Um desenhista de quadrinhos? Um desenhista de quadrinhos. Vou escolher um que foi meu primeiro ídolo, John Byrne. John Byrne, sensacional. Um roteirista de quadrinhos? Um roteirista de quadrinhos, eu vou escolher o pai de todos, o Stan Lee. Tá.
Arte finalista tem algum? Não, ou é muita Arte frescura? finalista? É. Não, tenho. Vou escolher um clássico, Joe Sinott, que infelizmente faleceu esse ano, é um dos artes finalistas mais clássicos da Marvel. Ele tinha o dom de deixar qualquer arte bonita. Um desenhista brasileiro. Um desenhista brasileiro, eu vou pegar. Eu poderia citar os artistas que trabalham no exterior, como o Mike Deodato, como o Ivan Reis, mas para fazer até para efeito de homenagem, vou citar o Jaime Cortez, que é Tá. um cara que marcou muito a história do quadrinho brasileiro. Eu falei desenhista ou roteirista? Agora um O roteirista. desenhista, um Um roteirista roteirista. brasileiro. Um Um roteirista. roteirista brasileiro. Eu vou. Tá certo que faz um tempinho que ele não escreve muito, nem desenha muito, porque hoje ele é executivo, mas eu citaria o Maurício pelo conjunto da obra. Lógico. Maurício. Tem arte finalista brasileiro? Algum que você... Eu não. A maior Não, parte dos tá. desenhos brasileiros também arte finaliza, eu não posso. Um gibi brasileiro. Um gibi brasileiro, o que eu vou falar vai ser atrevido e vai ser polêmico, mas na minha opinião, os melhores quadrinhos produzidos no Brasil em todos os tempos eram os quadrinhos do Zé Carioca produzidos pelos estúdios Disney da Editora Abril entre os anos 70 e os anos 80. Se a gente olha aquilo ali com calma, cara, tem umas coisas que são absurdamente geniais. Eu não sei como é que a matriz americana deixava passar. Tem um que eu adoro, que ele encontra o primo mineiro, o primo paulista, o Sim, primo sim, gaúcho. É sim. uma delícia. Tinha umas coisas ali absurdas. É meu quadrinho, para citar, embora seja um personagem, digamos assim, americano. Uma editora? Uma editora, pelo, digamos assim, lado sentimental, aqui no Brasil poderia citar a Abril, porque bem ou mal a Abril me formou como leitor de quadrinhos. Agora, nos Estados Unidos, durante muitos anos, os nerds têm a discussão, Marvel, DC, DC, Marvel, DC, Marvel, DC. Hoje eu vou citar a Image, que produz em termos de... o melhor quadrinho autoral dos Estados Unidos é produzido pela Image. Ela surgiu nos anos 90, é isso? Ela surgiu nos anos 90, produzindo muita bobagem, Spawn. muito lixo. Uhum. E nos últimos tempos ela se redefiniu como uma editora que publica material autoral. Ela é a casa, inclusive, para quem não conhece, aquele seriado chamado Walking Dead, né? Que ele Walking nasceu Dead. publicado por ela. Já que você falou aí, Marvel ou DC? Marvel DC? Não sei, só sei que foi assim. Vai ficar em cima do muro, mesmo? Hoje eu vou falar que é a Marvel. Hoje? Mas teve Tá. momentos da minha vida que era DC. A melhor adaptação de um quadrinhos para o cinema? Fácil. Superman, o filme do Richard Donner de 1978. Uhum. E para televisão? E para televisão? Batman, o seriado televisivo de 1966. E uma animação. Eu adoro. Tá aqui o box inteirinho. Esse box é imperdível, gente, porque só os extras. Tem uma mesa redonda com Adam West, Jim Lee, Kevin Smith, um radialista lá que eu esqueci o nome e um colecionador é sensacional. O Adam West é uma figura maravilhosa. E tem os 120 episódios. O longa-metragem não está nesse box, é num DVD à parte que saiu no Brasil. E uma animação baseada em quadrinhos? Uma animação baseada em quadrinhos? Você vai dar risada, mas eu tenho que falar isso. Por que pareça, os desenhos desanimados da Marvel, que foram produzidos nos anos 60. Eu vou te explicar por quê. Porque foi através desses desenhos animados que eu conheci a mitologia do universo Marvel. Tem aqui que não dá para ver, mas eu tenho o DVD do Capitão América dessa época. Aí, a minha memória afetiva em relação a esses desenhos é gigantesca. Um livro? Um livro sobre história em quadrinhos? Não, um livro. Um livro, você escolhe. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Um escritor? Um escritor? Para citar um brasileiro, vou citar o Machado de Assis, que é o maior de todos. Um filme que não tem a ver com quadrinhos, super-herói, nada a ver. Um filme que não tem a ver com quadrinhos de super-heróis, o gosto por filmes muda com o tempo, mas para citar eu vou citar o Fama, que foi dirigido pelo Alan Parker, que faleceu há cerca de 2 semanas atrás. É um filme que me marcou muito quando eu assisti, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu acho um filme maravilhoso. Um diretor ou diretora de cinema? Um diretor ou diretora de cinema? Dentro do contexto que a gente está falando, vamos citar o Richard Donner.
certo? Que além de dirigir o Superman, dirigiu a série Máquina Máquina Mortífera Mortífera. e os Goonies, né? É Uhum. uma figura maravilhosa. Você gosta de samba, aí você falou, então um artista do samba e um disco de samba, para quem quiser. Um artista de samba e um disco de samba. Como esse final de semana eu assisti a live do Zeca Pagodinho, o ídolo, né? Eu vou citar o Zeca, eu vou citar o disco dele Samba para as Moças. Tá. O que é a arte? O que é arte? Eu não sou artista, viu? Tá? Sou Não colecionador de precisa história ser e quadrinhos, artista. tá? Mas vamos citar o poeta russo Mayakovsky, né? A arte não é. Deixa meu momento agora a bujanga, né? Intelectual. A arte não é um espelho para refletir o mundo. A arte é um martelo para moldar a realidade. Boa. Cláudio por Cláudio. Um cara que tem uma leve semelhança com Idris Elba. Ia ser ótimo ele ser o James Bond, né, cara? Os caras perdem a chance. O pré-requisito para o cara ser o James Bond é ser britânico, né? Eu acho, né? E, pô, ser bonito do Idris Elba, eu achei que o cara é bonito, velho. O cara tem que ser galã pra sair com um monte de Bond girl. A minha mãe não está me escutando aqui, mas a minha mãe, toda vez que vê o Idris Elba na televisão, tem vontade de se jogar na televisão no colo do cara. E é um baita ator, tem carisma, podia ser, né? Podia ser. É figuraça ele. Fica à vontade para deixar um recado livre aí, o que você quiser falar para quem está acompanhando a gente. Tá bom, então agora momento de reflexão e fé. Gente, estamos vivendo agora uma pandemia, a coisa não tá fácil, certo? Tá todo mundo enfiado em casa. Se você puder ficar em casa, fique. Se você tiver que sair para a rua, principalmente para trabalhar, porque não podemos pedir para a pessoa que não tem condição financeira para ficar em casa e não trabalhar, faça isso sempre se prevenindo, use a máscara e o principal de tudo, procure manter a sua sanidade mental. A gente sabe, todo dia a gente passa por algum tipo de indignação, certo? Por uma série de razões, seja pelas pessoas que morreram por causa da Covid, seja pelos maus feitos dos nossos políticos, certo? E é muito difícil não segurar essa raiva. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso, mas procure manter esse foco, procure manter a cabeça no lugar e tenha em mente que isso daí vai passar. Eu ainda tenho a esperança que até o comecinho de 2021 eu vou voltar para o meu pagode e encher a cara de cerveja. Tá? Qual pagode que você frequenta? Ouro Verde? O que você... Eu vou no Ouro Verde. Eu vou no Ouro Verde, lá no Marapé, Samba do Maduro, que fica no Morro da Nova Sintra, né? Certo? Frequento o Samba da Bahia de Abreu. Você sabe que quando eu comecei a sair com a Paula, o pai dela veio para Santos, santista, mas mineiro, e um dos primeiros lugares que eu levei os dois foi o Ouro Verde e levei na Vila para conhecer. Conheceram lá Neymar, Muricy. Eu sendo corintiano, levei para visitar o memorial, né? E ganhei o sogro. Tá certo, tá certo. Mas um dia isso aí vai passar. E a gente tem que até lá sobreviver e até lá manter a nossa sanidade mental. É um baita do clichê falar isso, mas é algo que precisa ser dito, repetido e mais vezes, porque tem muita gente que já está cedendo, infelizmente, a essa situação que a gente vive. Cara, queria te agradecer muito, te admiro pra caramba aí. Pessoal, curtam a page da Santos Comicast, o perfil do Cláudio está aqui embaixo. Isso. Eu quero fazer um merchan, tá para sair o meu livro, eu já vou dizer porque eu estou falando isso, o Batman, série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, que é a minha dissertação de mestrado pela editora Amavice da Patuá. Livro super legal, cheio de imagens, deve começar a pré-venda em breve aí. E eu estou convidando o Cláudio para fazer um livro comigo, ele está enrolando. Eu espero que ele tope um projeto aí para o ano que vem. Vamos ver se eu consigo convencê-lo. É um cara difícil, concorrido, né? Não é que eu sou concorrido, Quem me dera eu fosse concorrido. Eu sou um pobre rapaz abandonado aqui. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tá?
sabe? Entendeu? Ninguém vê a minha beleza interior, as pessoas só veem minha feiura exterior. Isso é um problema muito sério na minha vida. É que, digamos assim, né, André? Você sabe que a gente trabalha em home office, né? E o home office exige muito da gente, né? Então tá meio complicado, tá? Eu, por exemplo, não assisto seriado e não jogo videogame há 4 dias. Para você ver como tá faltando tempo. Você colaborou no livro do Batman, não colaborou? No Sim. Infelizmente eu não estou aqui, né? Recentemente, a editora Script lançou um livro chamado Os Cavaleiros das Trevas, né? Ele foi editado pelo meu amigo pessoal, Carlos Vasques, né? Esse livro ele tinha como proposta trazer todas as versões alternativas do Batman. O Batman é um personagem que está aí na praça há 80 anos e fizeram dezenas e centenas de versões do Batman. Então, o Carlos Vasques reuniu uma moçadinha esperta, né? Certo? Ele me convidou para escrever uns 4, 5 verbetes do livro, né? Sobre 4 versões diferentes do Batman, né? Eu escrevi, por exemplo, sobre o Batman Alfred, né? Para quem não sabe, teve uma história do Batman nos anos 40 que o Alfred virou Batman. Tá? Para você ver como é que a coisa é louca, né? Eu recomendo que você... Esse livro está à venda na Amazon, eu recomendo que vocês procurem, porque é um livro bem caprichoso, muito curioso sobre toda a história do Batman, né? E o Carlos Vasques reuniu um time da maior responsabilidade. Sensacional. Vou pôr aqui, vou pôr o link também do Histórias do Batman Superman do Cinema, que eu escrevi. Estava esgotado, mas você acha aí. Que mais? Já fazer o convite sábado, pessoal. A live vai ser com o Fernando Brito, que é curador proprietário da Versátil Home Video, que é a principal distribuidora de filmes clássicos, coleções do Kurosawa, e um monte de filme aí, clássico, cult, em DVD e Blu-ray. Faz um trabalho de recuperação, de resgate da história. Vai ser sábado às 6. Cláudio, mais alguma coisa? Queria te agradecer. Brigadão aí, tamo junto. Pessoal, peace and love, man. Pessoal, obrigado quem acompanhou. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.